Fala pessoal, beleza? Boa tarde, Luciano por aqui. Dando continuidade à nossa mentoria gradual, a gente parou no capítulo 23, né, uma parte que tem bastantes páginas ali, e a gente está, né, fazendo agora o estudo gráfico, né, dessa parte, né, do nosso estudo. Então, né, dando continuidade a esse estudo, vejam que vocês vão ver, né, um conjunto de páginas, né, assim como os anteriores. Mas agora que vocês já têm, né, conteúdo para ligar, né, muitos elementos, vocês já conseguem fazer várias inferências que antes vocês não conseguiam. Hoje, né, eu vejo que muitos de vocês já conseguem, né, fazer, por exemplo, a análise de toda essa movimentação, né? E é interessante que você permaneça repetindo isso. Por exemplo, né, opa, Luciano, aqui o mercado abriu, né, com um grande gap de alta. Ele abriu com gap de alta, a barra um do dia foi uma forte barra de baixa e a barra 2 teve continuidade. Caramba, então eu sei que agora eu tive um impulso de baixa. A primeira movimentação do dia, muitas vezes dita a direção do dia, né? Isso foi uma das informações que o Brooks nos trouxe. Então, dentro desse aprendizado, né, essa máxima com topo mais baixo deixava a possibilidade de quê? De uma nova mínima. Por conta de quê? Por conta desse bom impulso de baixa. Foi um gap de alta, mas o mercado, né, após a abertura, ele não teve interesse nenhum, por exemplo, né, em demonstrar uma grande continuidade. Então, esse rompimento, né, essa saída, essa fuga do preço, que saiu desse ponto para esse ponto, ela falhou. Então, aqui a gente teve uma falha de rompimento, tá? Então, a gente teve aqui a ausência de continuidade, a direção do rompimento. E aí, isso daqui se tornou um dia de tendência, né, pessoal, de baixa desde a abertura, três mínimas, né, três pontos, né, aqui mais amplos de pausa, depois um fundo duplo. O mais que a gente consegue ler, Luciano, dessa movimentação? Em determinado ponto, né, essa tendência desde a abertura também passou a trabalhar abaixo da média. Tenho aqui mais de 20 fechamentos abaixo da média. Legal, Luciano. Então eu tenho uma tendência realmente de baixa, né? Também em relação à média móvel de 20. Ela abre acima, né? Então levou um tempo para conseguir vir trabalhar abaixo da média móvel de 20. Apesar da tendência, né? Por estrutura, por topos e fundos descendentes, né? Ela existir, né? Desde a abertura. Mas quanto à média móvel de 20, foi tendência aqui. Legal. Então, quando tem tendência e há um gap de média, há uma venda, né, de L1. Essa venda de L1 trouxe o preço a um teste da mínima da tendência mais baixo, né, o último suspiro dos vendidos. A região, né, de onde fica o, a máxima, né, do gap de média e a mínima passa a ser uma região de lateralidade. Vejam que apesar do preço ter conseguido, né, pessoal, ir para uma movimentação de triângulo expandido, né, dele conseguir mínimas, né, mais baixa, ele acabou não gerando, a princípio, uma tendência por um longo período, né? Então, são, são pontos, né, que corroboram para o seu estudo, né, que corroboram para que você tenha a mesma reação. Tá? Então, vejam que tem, né, o estudo em si, ele liga, né, vários pontos e ele acaba te trazendo muitas respostas. Movimentações de três puxados, o que é mais comum? A gente ter, né, uma correção TBTL, uma correção de 10 barras, duas pernas, né? Isso levou aqui ao gap de média, que era um setup de venda dessa pequena tendência, tá? Depois disso, uma grande atividade lateral, certo? Dia seguinte, né, pessoal, só para a gente fazer algumas rápidas inferências aqui quanto à abertura, né, que é algo que eu vinha conversando com vocês ali, né, nesses últimos estudos ali enviados no grupo. Aqui eu tive um gap de baixa, certo? Ó, vejam que aqui eu tenho uma barra um sem continuidade. Eu tenho uma barra um, tá? Eu tenho a barra 2 como uma barra interna, tá? A barra 2 ela não veio abaixo da barra um, então ela não teve continuidade. Tudo bem, Luciano. Então o preço saiu desse ponto e veio para esse ponto aqui de abertura. Aqui eu tenho um rompimento. Esse rompimento ele não teve a continuidade direta. Ele teve um movimento, né, que a gente chama de correção. Por que esse movimento ele é uma correção, Luciano? Porque referente à máxima de onde o preço fechou, ele nunca veio acima dela, né? Para ser um rompimento e falha, né, ele precisaria reverter a movimentação, tá? Ele não conseguiu reverter, ele fez um topo mais baixo. O fato desse topo ser mais baixo do que a máxima prévia que você precisa para que ele montasse, por exemplo, uma estrutura de alta com o dia anterior, isso aqui era extremamente relevante.
para que, né, se tornasse um mercado comprado. Isso não aconteceu, tá? O mercado, ao invés disso, ele fez um rompimento, corrigiu, depois ele voltou, né, para alguma continuidade, tá? Então eu tenho aqui, ó, um rompimento, correção e depois, né, alguma continuidade. Claro que aqui vocês vão conseguir visualizar mais parâmetros, né? Aqui tem um microcanal, pessoal. Microcanal normalmente leva pelo menos uma segunda perna, já trouxe aqui, né, pelo menos alguma continuidade depois da correção, né, porque já trouxe a nova mínima. Aqui eu também tenho um microcanal, certo? Aqui eu não tenho, né, um bom microcanal, tem uma, duas, três barras, depois um doji, né? Aqui eu tenho uma L1, aqui uma venda de L2. Aqui é um topo duplo mais baixo, também seria uma L2, né? Então são pontos, né, que você vai ligando, né, conforme você vai ampliando os seus estudos. Se aqui já teve gap de média, essa região é uma região de lateralidade, tá? Enquanto não tiver realmente um rompimento e continuidade, eu estou numa condição de lateralidade. Aqui, pessoal, dentro dessa abertura ainda, uma informação que a gente poderia ainda incluir, ó. Eu tenho uma wedge aqui, Luciano, uma movimentação de três puxados. Se eu tenho uma wedge, eu tenho um ponto de inflexão. Quando eu tenho ponto de inflexão, eu tenho perna 1, correção, perna 2. Era mais uma razão, por exemplo, para você poder vender aqui pensando numa perna 2, tá? E aí ele desce como microcanal e também tem premissa de uma perna 2. Então caberia mais uma venda aqui para pelo menos uma nova mínima, tá? São pontos, né, que você vai ligando e conforme o mercado vai te dando parâmetros, né, você consegue operar. E aí, por fim, essa terceira abertura aqui, né, pessoal? Gap de baixa, né, a barra 1 do dia foi um doji. Dojis, né, são tidos como lateralidade em uma barra. Quando a gente tem a abertura em um doji, a gente sabe que o mercado ele não teve o predomínio nem de comprador, nem de vendedor, né, na formação dessa barra. E esse tipo de formação, normalmente ele nos mantém em lateralidade. E às vezes, mesmo quando ele tem uma boa barra, né, saindo às vezes dessa movimentação, se ela não tiver continuidade, há manutenção da lateralidade. Como assim manutenção, Luciano? A lateralidade fica mais ampla. A lateralidade que inicialmente estava presente somente na barra 1, né, depois desse fundo aqui, ó, sem nenhuma continuidade, ela passou a ser essa. Tá? Depois, posteriormente, ela passou a ser essa. Aqui, né, finalmente, teve rompimento, né? Teve um bom rompimento, né? Um rompimento por um microcanal. Aí sim, ele saiu, né, de dentro dessa pequena lateralidade para ir para algo mais direcional, né? Uma tendência. Aqui teve um microcanal, né? E microcanais, né, normalmente tem pelo menos uma segunda perna, né? Muitas vezes, quanto a movimento medido, né? Perna um tamanho semelhante tá, à perna 2, tá? Então, veja o que dá, né, para você inserir aqui, né, muita informação, né, claro, bem mais ainda, né, do que eu simplesmente citei, né, daria para você observar a contagem de barras, ver se teve mais algum gap de média, ver se teve mais algum tipo de teste da mínima da tendência. Aqui claramente você vê que tem um gap de média, tá? Mas aí a gente vai aqui para o nosso estudo, né? E aí a gente vai delimitando. Mas é importante que vocês façam esse exercício, né? De ir inserindo, né, o máximo de informações que vocês conseguirem, tá? Agora, né, que vocês têm um parâmetro de estudo, né, maior. E vejam, né, o quanto que isso vai ser útil, né, no dia a dia. Você acaba tendo resposta, né, para as movimentações do preço. Tá? Gaps podem levar à tendência de alta ou de baixa. Isso aqui a gente também já vem discutindo, né, pessoal? O gap em si, ele é a primeira predisposição. Claro que quando eu tenho um, por exemplo, né, um gap de alta e eu tenho uma barra a favor, eu tenho duas direções, né, nesse sentido. Mas quando eu tenho um gap de baixa e tenho uma barra de alta, eu tenho um interesse vendedor na abertura, porém eu tenho a negação desse interesse, né, e aí eu posso ir para uma falha, né, de rompimento. Tá? Então é importante, né, lembrar que a gente só tem as três situações. Eu tenho rompimento e falha, né, eu tenho rompimento, correção e continuidade, ou às vezes, né, rompimento e continuidade direta. Né? Seriam as três possibilidades. Né? O mercado não tem uma outra. Tá? Às vezes ele vai andar de lado, mas acaba correspondendo a alguma delas. Né? Rompimento e correção. Normalmente, quando ele anda de lado e ele simplesmente, né, espera as médias chegar até próximo do preço para depois, né, ter algum tipo de continuidade. Né? É só uma continuidade mais lenta, né, dentro de uma lógica de rompimento e correção.
E às vezes até a lateralidade leva também a uma falha, né, de rompimento, né? Ela rompe, quando ela perdura, né, por muitas barras, né, quando ela rompe, às vezes ela rompe, né, levando a um bom movimento projetado, e aí, né, no caso, esse rompimento ele falha, né, ele acaba revertendo, tá? Mas é só uma variação, né, das três ideias. Aqui na figura estão três aberturas consecutivas com gap, mas com diferentes resultados. Mesmo que a primeira barra de cada dia tenha sido uma barra de tendência de baixa, as barras 1 e 9 eram também gap de abertura no gráfico diário. Então aqui ele está trazendo mais uma informação, né, que dá para ver, né, nos outros gráficos aqui, né? Apesar que aqui, né, todos estão aqui nos 5 minutos, né? Ele só está trazendo realmente a informação extra, né, que aqui era um gap, né, no gráfico diário, né, porque o preço fecha aqui e abre aqui. E essa daqui também, né, porque ela abre abaixo, né, aqui da mínima do dia anterior, a 1, né, e a 9. Tá? Ela deixou um gap, né, ali no próprio gráfico diário. A barra 1, a barra 1 não teve sombra acima de sua sombra pequena abaixo e foi uma grande barra de tendência de baixa. Vejam que as informações elas não são colocadas, né, à toa, né, pessoal? Elas estão aqui para nos trazer detalhes, né? Então a barra 1 ela não teve sombra acima, ou seja, no tique que ele abriu, ele só desceu, tá? Teve uma sombra pequena abaixo e foi uma grande barra de tendência de baixa, o que é um bom setup de venda em um dia com um grande gap de alta na abertura. É um grande gap, um grande deslocamento, uma boa barra, né? Toda essa expressão vendedora, né, essa ausência de pavio que ficou, acaba sendo, né, um setup de venda em um dia com um grande gap na abertura. Ela foi seguida por uma forte entrada de baixa, uma forte barra de entrada de baixa, né, que seria a nossa continuidade. Tendo duas barras, né, pessoal, a gente pode chamar de um impulso de baixa. Se a primeira barra do dia for uma forte barra de tendência, veja a imagem, né, em miniatura, normalmente haverá continuidade. E quando as duas primeiras barras são fortes, uma tentativa de reversão para cima normalmente se torna uma máxima mais baixa. Isso aqui é uma informação também, né? Importante, porque a gente está tentando, o dia começa e a gente está tentando ler uma direção. Essa é a movimentação normal. Ó. O dia começou deixando uma grande expressão, né, dos vendidos, tá? E aí depois ele leva a uma correção. Essa correção acabou sendo um topo, né, mais baixo, tá? Se é um topo mais baixo, né, eu tenho a possibilidade já do mercado estar entregando a nossa primeira estrutura do dia, né? Então você teria a possibilidade de uma venda aqui para pelo menos uma nova mínima, né? E essa estrutura, sempre que ela começa a fazer topo mais baixo, eu tenho uma nova possibilidade de venda, né? Para que o mercado, por exemplo, né, pudesse, quem sabe, testar uma terceira puxada, até mesmo, né, numa movimentação parabólica, né, até aqui. Tá? Não foi o que o mercado fez, né? Mas seria também, né, uma possibilidade, tá? Aqui também tem uma outra pequena possibilidade, o edge, né, pessoal? Ó, nested edges, né, cunhas alinhadas, né, uma, duas, três puxadas, né, ali. Então, vejam que às vezes o mercado ele dá realmente a possibilidade de direção nesse primeiro dia, e isso funciona. E vejam que ele traz aqui que frequentemente, né, a gente consegue ter algum tipo de direção. Uma tentativa de reversão para cima normalmente se torna uma máxima mais baixa, como aconteceu aqui. Um grande gap de alta com uma forte queda normalmente se torna um dia de tendência de baixa desde a abertura. Tá? Então vejam que ele está trazendo também uma outra informação muito importante, né, para a gente gravar. Se eu tenho um gap de alta, mas esse gap de alta, a primeira expressão é uma forte movimentação de baixa, pode voltar e ver isso em backtest, para vocês verem um tanto que isso funciona. Às vezes a gente tem um microcanal. Esse microcanal ele vai de tal dia. É esperar, às vezes, subir, né, quando ele bate algum tipo de suporte na 20, né, ou alguma outra possibilidade de suporte, uma troca de polaridade, para depois, né, tá vendendo e aí, né, pegar uma boa movimentação. Isso, né, num caso de microcanal, tá? Houve um rally, aqui é importante, né? Boa probabilidade. Houve um rally acentuado até a barra 3, aqui, ó, né, esse movimento de alta, né? Houve um rally de alta.
que testou a abertura, testou, né, com um topo mais baixo, mas falhou de reversão na abertura e resultou numa máxima mais baixa, ou em um topo duplo, né? Todo topo duplo, como a gente citou, é uma L2, né, pessoal? Seria uma venda de L2 ali. E em seguida ocorreu um longo movimento para baixo. A estrutura, né, do dia, né, ela acabou sendo gerada, né, pelo ponto de pausa, depois um topo duplo mais baixo. Isso gerou a possibilidade de quê? Do mercado fazer uma nova mínima. Lembrando, né, o mercado sempre está tentando montar uma estrutura, principalmente no começo do dia, porque no começo do dia a atividade é muito maior, né? Então, durante, né, aquelas movimentações de abertura, o mercado sempre está tentando montar algum tipo de estrutura. Se às vezes você vê o mercado fazendo topo, fazendo fundo, né, talvez ele esteja em uma lateralidade montando um triângulo expandido. Mas normalmente ele tenta montar uma estrutura. E normalmente um dos lados está mais forte, né, durante essa parte da manhã. A barra 2, a barra 2 foi uma tentativa de formar um rompimento e correção do rompimento acima da máxima de ontem, mas os vendedores estavam muito fortes e o rally falhou, né, na barra 3. Qual que é a lógica de um rompimento e correção, pessoal? Rompimento, o preço abriu aqui em cima, correção, né, e que ele fosse retomar. É uma possibilidade, né, do mercado fazer isso. Só que o impulso de baixa ele foi muito forte, né? Você teve um deslocamento que com duas barras, né, basicamente, né, levou a uma movimentação que para a movimentação de alta, né, precisou de muito mais, tá? Então teve muito mais expressão e força desses vendidos aqui, né, do que dessa outra movimentação, tá? Aqui precisou, né, de 3 barras e ainda assim, né, não foi forte o suficiente, por exemplo, para fazer uma nova máxima. Ah, Luciano, e se ele tivesse feito a nova máxima aqui? Opa, aí a gente entraria na possibilidade, né, de rompimento e correção. Esse mercado ele iria, né, no caso aqui, montar uma estrutura de alta, tá? E não mais, né, uma estrutura de baixa. A estrutura é extremamente importante. Vejam que ele está citando aqui que foi um topo duplo mais baixo, né? E isso, né, é que gerou, né, esse longo movimento para baixo, tá? Essa estrutura de baixa é que possibilita, né, essa leitura. A barra 2 foi uma tentativa de formar um rompimento e correção, um rompimento acima da máxima de ontem, mas os vendedores estavam muito fortes e o rally falhou na barra 3. Falhou porque ele não fez uma nova máxima, tá? A segunda barra, após a barra 6, barra 6 está aqui, ó. A segunda barra, após a barra 6, foi uma forte barra de reversão de alta. Então, a segunda barra, né, após a barra 6, foi uma segunda, foi uma forte barra de reversão de alta. E foi e uma reversão na abertura que ocorreu após a barra de tendência de baixa da abertura, que rompeu o canal de alta das últimas 2 horas do dia anterior. Aqui está o canal de alta, né, pessoal? Então ele abre rompendo esse canal de alta, tá? Você vê que tem uma estrutura, né, de alta. Você tem topos e fundos ascendentes. Todo topo e fundo ascendente é um canal de alta. Então ele rompeu abaixo. Rompimento de canal, né, pessoal? O que mais acontece? Rompimento e correção. É tanto que a gente nem vende, né, o rompimento. A gente não faz essa primeira venda. Outro ponto, né, que a gente já estudou. Quando o mercado renova a inflexão, qual que é a movimentação mais comum? É subir menos para descer mais, né? Ele renovou a inflexão, a ideia é que ele vai tentar iniciar uma estrutura de baixa. Deixa eu ver aqui. Um canal de alta é uma bandeira de baixa, né? Algum ponto que a gente acabou de trazer. Canais de alta, né, são bandeiras de baixa. E a barra de reversão de alta, que se formou 2 barras após a barra 6, foi uma tentativa de fazer um rompimento da bandeira de baixa falhar. Do rompimento, né, dessa bandeira de baixa falhar. Vender abaixo da primeira barra do dia era arriscado aqui, mesmo ela sendo uma barra de tendência de baixa, porque ela estava no nível da lateralidade do final do dia de ontem. Vender no fundo de uma lateralidade normalmente é uma estratégia perdedora. Você quer um pouco mais de espaço, né? Aqui era um gap de alta, eu tinha espaço de retorno às médias. Aqui estou vendendo, né, o rompimento de um canal que normalmente leva a algum tipo de correção. Muitas vezes, né, até mesmo é essa troca de polaridade, né? O mercado volta para testar aqui essa movimentação, né, antes, né, de voltar para uma movimentação de baixa. Especialmente um mercado onde não há uma direção clara, né, uma lateralidade.
Como assim lateralidade, Luciano? Já não tinha tendência, né, pessoal? Eu não tinha mais tendência de baixa, já tinha tido gap de média, o preço acima da 20, o preço pouco antes estava abaixo da 20, tá? Então seria uma venda que já teria, né, um risco mais alto, tá? A barra 2, vejam que ela não teve também continuidade, ó. A barra 2, que é essa barra aqui, ó, do dia, né, barra 1 aqui, barra 2 ela foi uma inside. Ela ficou contida dentro, né, de uma lateralidade. E aí a barra 3, né, acabou sendo uma barra de reversão de alta, tá? Mais vezes, né, pessoal, quando ele renova essa inflexão, a gente vê algum tipo de correção. A gente não tem exatamente o tamanho dela, mas a gente tem que normalmente ele corrige para fazer uma nova mínima. Então, seria mais interessante a gente esperar, né, participar da correção. Por exemplo, a venda após esse doji. Doji são lateralidades, né? Normalmente não é uma boa barra para a gente vender, é algo que o Brooks trouxe, né, naquela parte do estudo das barras. Né? Normalmente não aqui uma barra de baixa, né, com um corpo de baixa, ou seja, os vendedores participaram dela, né, aqui durante o fechamento. Seria uma venda, né, com uma probabilidade melhor, tá? Isso porque a gente está pensando, né, na perna 2 também da inflexão. O rally acentuado até a barra 7 testou o fechamento do dia anterior e formou uma máxima mais baixa, ou um topo duplo. Vejam que ele sempre está chamando a atenção, né, pessoal, para o tipo de estrutura. Eu tenho uma wedge. Um, dois, três. O wedge topo duplo, pessoal. É um parâmetro de compra já? Ainda não. O wedge com topo duplo, nesse caso, seria ainda um padrão de venda. A gente entende que o wedges, né, são tentativas de reversão de alta que falharam. Então, essa tentativa levou à correção, essa tentativa levou à correção, essa terceira tentativa levou à correção. Uma forte, né, que renovou a inflexão. Essa tentativa, né, que é uma quarta tentativa, compradores não conseguiram uma, duas, três vezes. Na quarta vez, né, vendidos podem, né, participar um pouco mais ativamente, tá? A barra de sinal de baixa fez essa ser uma boa venda. Correções acontecem quando compradores realizam lucros. Por que algumas vezes os traders realizam lucros quando a tendência é forte? Porque não importa quão forte seja a tendência, pode haver uma correção profunda que permitiria aos traders entrar novamente a um preço melhor e às vezes a tendência pode até reverter. Se eles não realizarem ao menos lucros parciais, eles iriam assistir seu grande lucro desaparecer e virar prejuízo. No mercado, né, pessoal, a gente minimiza risco. E muitas vezes, quando a gente tem barras, né, muito grandes, aqui tem uma barra extremamente grande, né, aqui a barra antes da reversão, né, ela te dá uma oportunidade, né, de você sair. A barra anterior foi um grande doji, a anterior foi um doji. Você tem uma barra grande, né, com o fechamento do gap, né, e até então com um topo mais baixo. Seria a possibilidade, né, de quem comprou essa movimentação ter, né, a sua parcial. Sem falar, né, que ligando os pontos, né, a gente teria, né, mais razões ainda para uma perna 2 de baixo do que para uma forte, né, rompimento de alta que nunca, né, chegou a acontecer. Tá? Então, se você deixa, né, muitas vezes de realizar lucro, né, você comprou aqui abaixo da boa barra de reversão, o mercado fez, né, uma movimentação de duas pernas ali, você não realizou lucro nenhum, às vezes, como ele citou, né, isso daqui, né, se tornaria, né, um grande prejuízo. A barra 9, aqui, ó, a barra 9 abriu com um gap abaixo da mínima do dia anterior e formou uma barra de tendência de baixa, mas ela tinha sombras grandes, indicando que os traders compraram até o fechamento da barra. A segunda barra foi uma barra de tendência de baixa com o fechamento em sua mínima, indicando que os vendedores estavam fortes, mas ela foi seguida por uma forte barra de tendência de alta. Deixa eu só colocar aqui, pessoal. Aqui eu tenho alguns pontos que eu não concordo com essa barra, né? Ele citou as três, né, ali no começo da nossa leitura, que as três barras são barras de tendência de baixa. Eu vejo mais pavio do que corpo nessa barra. Então, para mim, ela já é um doji, né? Ela não se enquadraria, por exemplo, numa barra de tendência de baixa. A barra 2, né, foi uma barra de tendência, né, de baixa melhor, né? Ela fecha próximo da sua mínima. Apesar de ter pavio superior, ela fecha bem na mínima. E aí a barra 3 ela nega, né, essa movimentação. Um doji, uma barra de tendência, uma barra de alta. Aqui eu tenho uma grande barra, né, de tendência de baixa, é uma barra grande, né, ela é maior do que todas as demais, né, desse dia, e maior do que muitas ali do final do dia anterior, tá? E aí, né, depois uma pequena inside, né? E tava
longe das médias, né? Você não quer geralmente fazer grandes vendas longe das médias, né? A não ser que você tenha já algum tipo de movimento projetado para ser alcançado. Aqui, né, pessoal, se você traça uma linha, você consegue visualizar, né, que o movimento projetado aqui ele foi alcançado, né? Inclusive para mais, né? O movimento projetado está razoavelmente aqui, né? Você já tem 100% da lateralidade paga, né, nessa movimentação aqui também. Tá? É um ponto importante, né? Quando que vendidos, né, vão parar, né, de estar vendendo? Geralmente quando o mercado atinge, né, algum tipo de movimento projetado, indicando que os traders compraram até o fechamento da barra. A segunda barra foi uma barra de tendência de baixa com fechamento em sua mínima, indicando que os vendedores estavam fortes. Então a segunda barra, né, beleza, vendedores estavam fortes, mas ela foi seguida por uma forte barra de tendência de alta, formando uma reversão. Então, vendedores não estavam tão fortes assim, né? Embora a compra não tenha sido acionada, aqui a compra, né, acima da barra de alta, né, ela nunca foi acionada, né, porque o preço nunca foi acima da máxima da barra. Essa outra evidência de que os vendedores não tinham urgência, né, porque a boa barra deles não teve continuidade, quando o gap é grande, todos sabem que o comportamento é extremo. Se não houver continuidade imediatamente, o mercado irá reverter rapidamente para desfazer essa situação extrema. Então, muitas vezes a gente tem gap, lateralidade, né, ou seja, nenhum dos lados está ganhando. Normalmente você volta para pelo menos fechar, né, esse gap e o mercado voltar para aquela região de equilíbrio. Isso, né, quando a gente tem grandes gaps, né? Grandes gaps são movimentações extremas, né, e que o mercado tende a corrigir essa movimentação. Muito longe das médias, né, pessoal? A gente fazer essas vendas, elas são arriscadas, né? Normalmente, né, para isso, para essa venda aqui ter uma melhor direção, claro que a gente ia avaliar mais tempos gráficos, mas se é a barra 1 do dia, né, mesmo que com um grande gap, ou isso daqui, e a barra 2, né, ter uma continuidade, a probabilidade disso daqui se deslocar mais ainda é muito alta, né? Eu já tenho um impulso, né, para essa movimentação, mesmo com um gap grande. Se eu tenho um impulso, o mercado tendo uma direção inicial, essa direção aqui ela tende, tá, a ter algum tipo de continuidade. E às vezes, né, uma continuidade bem ampla. Tá? A barra 10 foi uma grande barra. A barra 10 foi uma grande barra de tendência de baixa e, portanto, um clímax de venda. A 10 foi essa maior barra aqui, né, pessoal? Você consegue visualizar que ela é bem maior. E a gente vinha, né, de uma tendência desde a abertura, desde, né, daquele primeiro estudo que a gente fez ali. A barra seguinte foi uma barra interna e isso criou uma situação de modo rompimento. Isso aqui também é bem interessante, né? Vejam que a compra, por exemplo, a compra aqui acima da barra interna, né, ela foi uma barra de baixo, a probabilidade não ficava tão grande, mas ela é a entrada inicial dessa leitura, né, com o stop aqui. Você está tentando comprar, né, para pelo menos isso daqui, ó. Essa compra, né, você tem o modo rompimento, tá? Você tem o padrão da inside, né? E aí você tem o espaço para as médias e você não teve, né, a devida continuidade. Você teve uma barra, né, com um certo clímax ali no momento anterior. Se não houvesse continuidade imediata de venda, os vendedores poderiam agressivamente começar a comprar de volta suas posições vendidas e procurar vender mais alto. Onde que os vendedores vão vender, pessoal? Normalmente em retornos à média móvel de 20. Vejam que aqui, ó, eles participaram, só que não encontraram mais vendedores dispostos, por exemplo, a montar uma estrutura de baixa, ou seja, uma nova mínima, né, para que o mercado pudesse fazer isso daqui, né? Ao invés disso, né, formou um forte microcanal de alta. E os compradores poderiam comprar, né, torcendo pela mínima do dia, torcendo, né, para que esse rompimento, né, levasse, na verdade, a uma falha, né, de rompimento desse deslocamento do preço desse ponto para esse ponto. Né, e se é uma falha de rompimento, né, o mercado vai voltar, né, para a direção de alta. O mercado estava em um grande canal de baixa por 2 dias e ele estava na parte inferior desse canal. Portanto, havia uma boa chance de que ele iria reverter e uma chance menor de que o fundo do canal de baixa fosse rompido e se formasse uma nova tendência mais forte, né? Deixa eu só reduzir aqui, pessoal. Aqui, ó, a gente poderia fazer isso aqui, ó. Entre esse ponto e esse ponto, o ponto mais baixo, né, entre os dois aqui, ó, é esse aqui, certo? Então, a partir daqui, ó,
a gente iria, né, duplicar essa linha na mesma direção, tá? A partir desse ponto aqui, né, não ficou muito bem, mas aqui seria, né, baixo no canal por essa razão, né, ligando essas máximas e duplicando essa linha para esse ponto, eu teria essa localização aqui como baixo no canal, tá? Então é importante, né, você visualizar também, né, dentro dessa leitura. Tá? Então vejam que aqui é uma boa chance de ir a reverter. É, o mercado estava em um grande canal de baixa por 2 dias, né, e ele estava na parte inferior do canal. Acho que ainda vai setar as barras ali ainda. Ó, aqui, ó. E se formasse uma tendência de baixa ainda mais íngreme, né? Isso aqui, né, menos vezes, né, ele acaba acontecendo, né? Um novo rompimento, grande, de novo, uma grande expressão, por exemplo, dos vendidos ali depois, né, de um canal que durou, né, já vários dias. Normalmente canais de baixa, né, são bandeiras de alta, né? É algo que o Brooks repete bastante. As linhas de canal não estão desenhadas, mas a linha de tendência de baixa está acima das máximas da 1 e 7, né, que é aqueles dois pontos que eu acabei de ligar aqui, ó, tá? 1 e 7, tá? E aí o ponto, né, que liga esses dois aqui, né, acaba sendo esse daqui, certo? E a linha de canal de tendência de baixa é uma linha de melhor ajuste que pode ser desenhada ao longo das mínimas 4 e 8. Um ponto, né, que você ligue, né, entre essas duas localizações, né, para mim, né, eu utilizo essa maneira aqui, né, pessoal? Já expliquei isso aqui para vocês. Para mim, muito mais simples, né? Eu não tenho que ficar pensando tanto. Se eu tenho a mínima, né, entre esses dois pontos, ela acaba sendo exatamente essa mínima. Aí, repetindo sempre da mesma maneira, isso acaba fazendo bastante sentido. E a linha de canal de tendência de baixa é a linha de melhor ajuste, que pode ser desenhada ao longo das mínimas da barra 4 e 8. Os compradores também compraram acima das barras de tendência de alta, como acima da barra de tendência de alta anterior à barra 10. Tá? Aqui. Deixa eu dar um zoom aqui de novo, né, pessoal? Então, os compradores, né, eles participaram quando o mercado também, ó, veio acima da barra de tendência de alta anterior à barra 10. E eles também poderiam comprar acima da pequena barra interna após a barra 12. Barra 12, aqui, ó. Pequena barra interna aqui, ó, acima da barra 12, né? Seria, né, pensando na continuidade, né, dessa movimentação, no fechamento do gap, na falha, né, desses vendidos em ter revertido aqui e também, né, na ausência de continuidade aqui desses vendidos, né, tendo uma boa continuidade, tendo uma boa estrutura aqui para essa leitura. Outro ponto, né, pessoal, que a gente poderia estar visualizando, né, tem um topo, um fundo, ele fez uma máxima. Ele poderia fazer um fundo mais alto, né? A gente não tem o ponto desse fundo. Mas aqui eu já tive uma insight, que é um pequeno modo rompimento, assim como esse pequeno modo rompimento anterior. E essa é uma barra de alta. Então ela já tem melhor probabilidade, né, para continuidade. E ela realmente teve, né? São pontos, né, pessoal, que a gente estudou ali na parte de barras, tá? Eles também poderiam comprar acima da pequena barra interna após a barra 12, já que ela poderia ser uma falha de L2. É, toda todo topo duplo, né, pessoal, seria a possibilidade, né, de uma L2, né? Eu tenho aqui uma correção em uma, né, duas pernas. Então aqui eu tenho um ponto, outro ponto. Aqui eu tive a L1, aqui eu tive a L2. E essa L2, né, que normalmente é um bom setup, acabou não levando o preço a uma nova mínima. Poderia aqui sinalizar, né, que essa L2 ela não teve sucesso. As leituras de falha eu prefiro quando elas são mais rápidas, tá? Entre uma e duas barras. Aqui teve mais barras. Para o nosso mercado funciona melhor, né, dessa maneira. Às vezes ele falha isso daqui, mas aí ele corrige, depois ele faz uma outra movimentação. E isso para leitura de falha, tá, pessoal? Como essa era uma possível reversão de alta a partir da mínima do dia e o fundo de uma bandeira de alta de 2 dias, um canal de baixa é uma bandeira de alta, né, foi um bom setup de compra. Aqui, né, pessoal, por conta da localização, né, daquele grande canal que a gente acabou de desenhar, por isso que ele está citando. Como é um movimento que liga 3 dias, né,
mesmo que o mercado viesse somente fazer um teste, por exemplo, aqui, ó, da máxima do canal, você ainda tinha, né, um bom espaço, tá? Que é uma das premissas, né, do mercado, né, trabalhar canal, né, e ele ficar trabalhando, né, dentro dessas linhas ali. E aqui ele ainda veio muito acima disso, tá? Baixo no canal, né, é uma daquelas frases que a gente fala, né, pessoal, que normalmente a gente não vende, né, contra quando o preço ele se encontra baixo no canal, né? É uma das repetições, né, que a gente fica fazendo, né, para evitar. Deixa eu ver aqui um pouco de zoom. Assim. A primeira barra do dia com gap frequentemente aponta a direção da tendência. Aqui mais uma vez, né? Os títulos aqui já nos trazem, né, uma informação importante. A primeira barra em um dia com gap frequentemente aponta a direção da tendência. O mercado na figura 23.7 abriu com um gap moderado de baixa. Tá, então ele abriu com um gap moderado. Ele não abriu abaixo, por exemplo, da mínima do dia anterior. Abriu ainda dentro do range, né, no caso aqui, do dia anterior. Ele abriu, né, bem próximo a um fundo anterior, depois aqui posteriormente tinha outro fundo. Abriu com gap moderado de baixo, que poderia estar próximo da máxima ou da mínima do dia. Próximo da máxima ou da mínima do dia, né? Aqui, ele está falando, tá, pessoal, do dia em formação. Tá? Esse gap, né, ele poderia ser a máxima, né, ou a mínima do dia. Um gap de abertura, quando ele tem esse deslocamento, em alguns momentos, né, ele pode ser a máxima ou a mínima do dia. Nesse caso aqui, ó, ele foi a máxima desse dia, né, mas por poucos pontos aqui, né, ele veio acima, né, aqui. Então, essa daqui é a máxima, né, da formação desse dia. Tá? A barra 3 foi a primeira barra e ela foi uma barra de tendência de baixa e um possível início de uma tendência de baixa desde a abertura. Vejam que ele traz, né, de novo, bastante informação de direção quanto a essa ideia, né, da primeira barra do dia. Então a barra 3 ela foi uma barra de tendência de baixa, né, e ela teve a possibilidade, né, de continuidade. A barra 2 ela veio abaixo, mas ela fecha, né, com uma barra sobreposta. Somente a barra 3, né, acabou tendo um outro fechamento bom, né, de baixa melhor do que os dois primeiros, né, porque ela fecha mais próximo da sua mínima. E aí a barra 4 teve uma outra continuidade. Aqui é aquelas regiões, né, que a gente fala que é delicado, né? Você exatamente está vendendo exatamente aqui. Opa, Luciano, mas aqui era um microcanal. Tudo bem, um microcanal, mas você precisa de rompimento e continuidade. E não daria, né, para você estar fazendo isso daqui pelos 5 minutos, né? Você consegue visualizar que desse ponto a esse ponto tem mais de 40 barras, né? E aí, seguindo regras, né, para evitar de você participar de falsos rompimentos, você sobe o time frame. E um possível início de uma tendência de baixa desde a abertura. O mercado falhou em reverter na mínima do swing de ontem. O que é a mínima do swing, né, pessoal? É a mínima mais baixa, né, da movimentação contida na movimentação anterior. Isso aqui é a mínima do swing, Luciano? Não. Isso aqui é uma mínima de swing, só que é minoritário, né? O majoritário é esse, tá? As extremidades mais amplas nelas são as mínimas dos swings, tá? O mercado falhou em reverter na mínima do swing de ontem, na barra 2. Aqui, ó, ele falhou, né, aqui na mínima do swing. O mercado falhou em reverter na mínima do swing de ontem, na barra 2. Aqui, ó. Uma mínima de swing, né, pessoal? Só que aqui minoritário e aqui tá majoritário. Na barra 2. Portanto, provavelmente iria testar o nível de suporte de ontem, que era a mínima, né, da barra 1. Vejam assim, aqui, ó. O mercado ele falhou em reverter dessa mínima. Né? Então, se ele falhou em fazer isso daqui, ó, em reverter a partir desse ponto, provavelmente ele viria testar o nível mais baixo. Tá? Quando ele falha aqui, ele vai vir testar esse outro. Tá? Já é a melhor probabilidade. Luciano, mas aqui ele rompeu. Né? Aqui ele rompeu, tudo bem. Só que a gente está falando de um rompimento, né, que envolve um número interessante de barras aqui. Opa, Luciano, mas já tem quase 40 barras aqui. Legal. Eu posso pegar a projeção desse alvo. Tá, Luciano, mas ele rompeu aqui, ó. Tive barra de rompimento, continuidade, continuidade. Legal. Então eu posso ler esse segundo movimento aqui como uma correção. Por quê? Porque eu tenho agora o primeiro alvo desse pivô, né, aqui. Depois eu tenho o segundo alvo desse pivô, né, mais abaixo, tá? Então eu tenho
a possibilidade, né, do mercado estar sim, né, me levando à projeção de alvo, tá? Mas ele não vai, talvez ele não fique sem corrigir, né, da mínima do dia anterior, tá? Antes dele conseguir, né, ganhar mais força, tá? Que era a mínima da barra um, tá? Então ele falhou em reverter a mínima do swing anterior, ele não fez isso, e aí ele veio testar a mínima mais baixa, né, que seria a mínima da barra um. Um trader poderia posicionar uma ordem para vender um tick abaixo da mínima da barra 3. Aqui, ó, a primeira possibilidade de venda, né, pessoal? Aqui por ser, né, uma barra, um gap de baixa com uma barra de tendência de baixa. Particularmente eu não gostei muito da barra, ainda tem um certo pavio vendedor aqui, né? Eu prefiro quando a barra, para a entrada, né, a gente está falando de algo real aqui, para uma entrada, para você posicionar a capital, eu prefiro uma barra com um pouco mais de qualidade aqui nesse fechamento, para fechar mais próximo da sua mínima. É, abaixo da mínima da barra 3, né, que seria o setup da primeira barra, né, a favor do gap, e aí você pegaria, né, o movimento projetado dessa barra. Assim que o mercado caísse abaixo da mínima de ontem, era provável que tentasse reverter novamente, abaixo da mínima do dia anterior. Tá? Era provável que ele tentasse reverter novamente, pelo menos brevemente. Por isso, um trader poderia posicionar uma ordem stop para entrar comprado um tique acima da primeira boa barra de sinal. Tá? Onde que foi a primeira boa barra de sinal, pessoal? Foi a 2BR, uma barra de alta. A gente falou que é mais viável, né, quando a gente está falando de continuidade, eu comprar acima de uma barra de alta. E numa localização de um fundo duplo, né, talvez esse mercado ele estique um pouco a teu favor. Tá? Embora alguns traders pudessem comprar acima da barra anterior à barra 4, que é essa barra de baixo. Alguns traders, né, ele cita que poderiam estar, né, comprando já aqui acima dessa barra 4. Tá? Ela era uma barra de tendência de baixa, com um fechamento abaixo de sua metade. Seria mais seguro esperar até a próxima barra fechar para ver um setup, se um setup melhor se desenvolveria, né? Que é o caso aqui dele, da 2BR, né? Aqui da barra 4. Particularmente, eu também prefiro evitar essa compra acima de barra de tendência de baixo. Por que, Luciano? Porque, imagina, né, você já também tem essa conclusão. Eu entro aqui, né, comprei acima dessa barra de baixo. E aí, o mercado ele vem acima, volta e fecha bem aqui embaixo. Pode estopar aqui, porque você vai ter premissa de pelo menos mais duas pernas, tá? Às vezes, quando você faz esse tipo de compra, né, dentro desse tipo de cenário, o mercado ele vai te estopar, né, e vai ser rápido, ele vai andar rápido a teu favor. E você vai ter que estopar e você vai ter que vender se você ainda quiser ter algum lucro. Porque o mercado acabou de apresentar um bom setup de venda. E às vezes a gente dá aquela engasgada. E acaba, mesmo sabendo, a gente sai do trade, mas a gente não entra, né, no local correto, a favor da direção correta. Então, só o fato de você não conseguir participar, né, já é muito prejudicial, não é nem pelo stop, mas pelo fato de você, às vezes, não conseguir ter aquela reação imediata de já voltar a participar. Tá? Então, às vezes, é melhor você esperar a entrada de melhor probabilidade. Aqui, como ele mesmo citou. A barra teve um corpo de alta de bom tamanho e formou uma reversão de duas barras com a barra 4. A entrada foi acima da máxima, né? Então a entrada, né, acabou sendo aqui, acima da sua máxima, acima da sua superação. De forma geral, é sempre melhor comprar acima de barras de tendência de alta, especialmente quando você estiver operando contra, né, uma tendência. Teve um bom microcanal, né, pessoal? Então é melhor você entrar, já que você vai entrar numa H1, né, é melhor você entrar numa H1 que seja uma boa barra, né, de tendência de alta. Aqui a questão da localização também influenciava bastante. Se a ordem de compra não fosse executada, ou seja, se você está comprando acima, o rompimento da máxima não fosse executada, a próxima barra tivesse uma mínima mais baixa, os traders tentariam comprar acima da sua máxima. Né? Então, o comprador, né, se o mercado tivesse descido um pouco mais, tivesse uma outra barra de alta, eles iam tentar comprar aqui por conta da localização, para pelo menos no scalp, né, pessoal? Rompimentos mais afastados das médias, assim, eles tendem a levar algum tipo de correção. Né? Outro ponto, né, é você acreditar que o rompimento vai romper com todo esse afastamento da 20 aqui nesse primeiro momento, né? Mas quando tem amparo da média, né, esses rompimentos eles tendem a ter mais sucesso. Veja que aqui, ó, nesse segundo momento, aqui ele rompe, né, mas aí ele ainda volta para testar. Aqui o rompimento desse pivô ele aconteceu, né, ele está dentro daquele limite que a gente estuda, mas era necessário mais essa outra movimentação
para que o mercado realmente conseguisse romper. Ó. Vejam que agora a própria 20, né, ela está quase, aqui ela já está chegando, né, na região de rompimento. E teve uma forte outside, ó. Aí eu tenho preço, tem as médias também praticamente rompendo esse fundo aqui que a princípio, né, num primeiro momento era um fundo importante. Ó. Aqui ele estava bem afastado da 20, aqui a 20 está praticamente colada aqui já na região de rompimento. Então muitas vezes essa lateralidade ela é necessária para que as médias também se aproximem da região de rompimento, tá? Bons rompimentos, né, eles são amparados pelas médias. Se a ordem de compra não fosse executada, né, a próxima barra tivesse uma mínima mais alta, os traders tentariam comprar acima de sua máxima, pois eles estariam buscando por uma falha de rompimento abaixo da mínima de ontem para formar uma reversão, né, na abertura. No entanto, se o mercado caísse muito sem que houvesse um bom setup de compra, os traders deveriam operar apenas na venda, até que mais tarde um rally quebrasse a linha de tendência. Opa, Luciano, então quer dizer que se essa praticamente não tivesse correção, caísse muito, depois disso daqui, né? Opa, Luciano, aqui a gente estava numa movimentação de alta, aqui eu vim para uma movimentação de baixa. Deu 20 barras aqui, pessoal, abaixo da 20, virou tendência. Se virou tendência, para você voltar a pensar em comprar, veja as regras que ele já trouxe aqui, ó. Se o mercado caísse muito, sem que houvesse um setup de compra, né? Virou uma tendência, tem 20 fechamentos ali abaixo da 20. Os traders deveriam operar apenas na venda, até que mais tarde um rally quebrasse a linha de tendência. Então, opa, Luciano, tem uma LTB, quebrou a LTB, testou o fundo, aqui, né, ele poderia estar voltando a comprar. É somente aqui, tá? Caso, né, você tivesse, né, uma movimentação desse tipo, né, já de forte tendência aqui, que descesse bastante. Deu 20 fechamentos, é importante a gente lembrar disso. Né? Eu estou falando dos 20 fechamentos porque a partir do gap, né, eu já tenho uma movimentação de baixa. Aqui os 20 fechamentos estão aqui, pessoal, só que eu estou falando de uma movimentação mais abaixo, algo como ele citou aqui. Depois disso seria quebra da linha de tendência, né, rompimento e correção. Né? Rompeu, né, corrigiu, aí é assim que você tem a possibilidade de compra. Porque a movimentação, como ela mais se repete. Tá? O mercado fez um pequeno rally de duas pernas para a média móvel e acima da máxima do dia. Tá? Então, o mercado fez, né, um pequeno rally, tá, em direção à média móvel. O que a gente chama isso daqui, pessoal? O M2S. Todo topo duplo é uma venda de L2. Aqui, ó. Teve uma venda interessante. Bom espaço aqui ainda também para nova mínima. Onde configurou uma bandeira de baixa em forma de topo duplo na média móvel, que é o M2S. A grande, a grande barra de tendência de alta que rompeu acima da barra 4, que era uma barra de reversão, foi seguida por uma barra de baixa. Aqui ele está avaliando, né, pessoal, de novo os detalhes. Ó. Essa foi uma grande barra, né, mas a barra seguinte a ela, ao invés de ter, por exemplo, continuidade, romper aqui esse microcanal, fazer uma volta em V, né, uma grande movimentação de alta, ao invés do mercado, né, conseguir, por exemplo, essa movimentação, a barra seguinte acabou sendo, né, uma barra de baixa. Tá? Então, mesmo que uma barra que fechou na sua máxima, ela não encontrou compradores na barra seguinte. Está avaliando barra a barra ali a condição de desempenho, de desenvolvimento do preço. O que foi uma continuidade ruim e um sinal de que o mercado poderia estar formando uma lateralidade. Por quê? Porque em lateralidades a gente não fica vendo, né, ou bons, né, microcanais ali. Em lateralidades a gente não tem, normalmente a gente não tem microcanais. Né? Então, essas pausas, né, essas falhas de continuidade, né, elas são características de lateralidade, em vez, né, de uma tendência de alta. Poderia ser, né, o mercado abriu com gap de baixa, a gente poderia ter rompimento, né, o mercado saiu desse ponto para esse ponto, ele deslocou até a mínima, né, ele formaria, por exemplo, aquela localização de lateralidade, e aí, né, esse seria uma falha de rompimento, né, caso o mercado voltasse para esse tipo de leitura, tá? Só que aqui, né, eu já tenho um setup, né, pessoal? Aqui é um setup que a gente conhece. Geralmente, quando ele se desloca muito da 20, ele retorna a 20, mas quando ele retorna a 20, acaba sendo, né, um setup de venda, tá? Lembrem que o M2S, né, ele não precisa exatamente ter 20 fechamentos abaixo. Muitas vezes ele faz o rompimento, correção na 20, né, e já retoma, tá? Depois é que ele vai formar uma boa tendência. O mercado continuou em uma lateralidade até metade do dia. Até aquele momento, a amplitude era aproximadamente metade do tamanho da amplitude média diária. Então, toda essa leitura aqui, ó,
ele está falando de metade do dia, né? Era metade, né, da amplitude média diária, tá? Então ele ficou por uma lateralidade na metade do dia. Aqui a estrutura, né, ficou um pouco mais clara. Quando ele faz essa nova máxima, ela ficou confusa. Quando ela fez nova mínimo, ainda ficou confusa, porque eu tenho nova máxima seguido de nova mínimo. E aí quando ele falha aqui na nova máxima, né, aqui volta, né, para a possibilidade de estrutura de alta. Ou seja, ele não fez uma máxima mais alta aqui. Lembram que quando a gente estava falando sobre estudo de estrutura, a gente sempre está de olho na última movimentação. Qual que foi a última? Uma nova mínima. Quando ele faz a nova mínima, eu não estou esperando que ele venha fazer nova máxima, porque a última coisa que ele fez foi a nova mínima. Então eu já estou pensando na possibilidade dele falhar essa nova máxima. Se ele falha a nova máxima, o que ele vai fazer? Nova mínima. Então por isso a lógica, né, da gente sempre ficar de olho na última movimentação que ele faz. Continua em uma lateralidade. Isso alertou os três para a possibilidade de um rompimento e aproximadamente dobrar a sua amplitude e formar um dia de lateralidades em tendência, tá? Por conta, né, da lateralidade ali que durou, né, várias horas. O rompimento começou com um forte impulso de baixa a partir da barra 10. Ó. Olha essa outside aqui, pessoal. Saindo da média móvel de 20, saindo, né, de um topo duplo exato, né? Essa barra aqui, uma forte outside. Aqui seria, né, a condição de uma venda. Teve momentos anteriores aqui, né, que possibilitou, né, venda. Por exemplo, essa, né, barra fecha próximo da sua mínima. Esse doji de baixo aqui também seria, né, uma possibilidade de venda, mas é um doji, né, pensando em barras, né, barras melhores, a gente teve isso aqui e aqui uma lateralidade, né, pessoal, bastante estreita aqui, mas que vejam os fechamentos, né? Você não tem fechamento acima da 20, né, com boa continuidade, né? Então o mercado tem falhado aqui porque vendido tem participado aqui, tá? A barra 10, né, o forte impulso da barra 10, embora não mostrado, o dia terminou com uma forte reversão, como é frequentemente o caso de dias de lateralidade em tendência, e fechou de volta na lateralidade estreita da barra 7. Essa lateralidade estreita, né, muitas vezes é um magneto, tá? Dias de lateralidade em tendência, né, pessoal? O mercado rompe, forma outra lateralidade, rompe, forma outra lateralidade e normalmente ele volta, tá? Para testar algumas lateralidades anteriores, certo? Isso é comum, né, de dias de lateralidade em tendência. A gente também passou, né, por um estudo nesse âmbito, tá? Então, lembrando, né, lateralidades estreitas, elas são magnetos e elas tendem a puxar os rompimentos de volta, tá? Para elas. Frequentemente, né, lateralidades em tendência, alguma reversão ao final do dia. Isso aqui é algo que ele repete bastante, né? Então acaba sendo um ponto interessante. Outra marcação interessante, né, que você poderia fazer seria essa. Aqui, esse canal de alta, né, acabou migrando ali para uma possibilidade de canal de baixa também. Tá? Uma, né, duas, três puxadas, né, que já seria, né, um baixo no canal, né, dentro daquele âmbito que a gente acabou de falar, né, que baixo no canal normalmente a gente acaba evitando vendas, né, é por essa razão. É um ponto que também não está marcado, né, pessoal, mas que a gente pode é, incluir aqui, né, já que a gente já tem, né, aula suficiente, né, para isso. Abertura no tique mais alta do dia. O que, que é essa lógica, né, de abertura no tique mais alta do dia? Isso aqui é um ponto interessante também, pessoal. Muitas vezes, né, quando o mercado apresenta a máxima ou a mínima do dia, e aí a barra do diário ela vai ficar com esse desenho aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Aqui pode ter algum tipo de pavio abaixo. Mas aqui a abertura, né, ela foi no tique mais alto do dia. Então o mercado abriu aqui, não teve participação dos compradores, porque se tivesse tido participação dos compradores ficaria um pavio superior, tá? Então a abertura ela foi no tique mais alto do dia, né? E aí esse dia, ele, né, muitas vezes ele acaba sendo um dia de tendência de baixa desde a abertura, tá? É um ponto interessante também para você observar, né, nas aberturas ali. Algumas vezes um dia de tendência desde a abertura abre no tique mais alto do dia. Na figura 23.8, a barra 12, essa primeira barra aqui, ó, foi a primeira barra do dia e ela abriu no seu tique mais alto e rompeu abaixo da cunha formada no fechamento do dia de ontem. Aqui tem várias
possibilidades aqui de movimentação de 3 puxadas, né, pessoal? Aqui você tem uma mais breve. Ó. Aqui a correção, né, você consegue visualizar que ela é sintética, né, que você tem perda de mínimo em tempo gráfico menor, depois você tem uma nova máxima. E ele, inclusive, liga, né, essa cunha aqui. Aqui seria um ponto de inflexão, né, seria a lógica, né, do mercado subir menos para descer mais. Mas ele veio, né, já direto em um microcanal. O dia anterior, né, abriu muito forte. Aqui é aquele exemplo que a gente falou, né, que muitas vezes o mercado abre com dia de já com um microcanal. E isso deixa, né, o mercado no modo sempre vendido, numa boa probabilidade dele ter uma boa continuidade, tá? A barra 12, aqui. A barra 12 foi a primeira barra do dia e abriu, né, em seu tique mais alto e rompeu abaixo da cunha formada no fechamento de ontem. A maioria dos traders não seria ágil o suficiente para vender abaixo da barra interna no final do final do pregão de ontem, mas seria razoável vender uma pequena posição no fechamento da primeira barra. Se você perdeu a primeira entrada, você poderia procurar por uma pequena correção no gráfico do 1 minuto. Havia muitas para vender. Ou simplesmente, né, esperar por um setup nos 5 minutos. Vejam que aqui ele traz, né, pessoal, o trabalho, né, no 1 minuto, né, que é a possibilidade de você estar interagindo ainda com essa movimentação do preço no minuto. Esses pavios, né, que você está vendo aqui, ó, nas barras dos 5 minutos, são as correções lá no 1 minuto. Né? O preço retornando muitas vezes já as médias ali no 1 minuto. Tá? Quando você começa a visualizar esses tempos ligados, né, abertos o tempo todo, né, você começa a visualizar isso daqui de maneira um pouco mais clara. Tá? Vou esperar um setup, né, nos 5 minutos. Veja o que ele traz aqui, né, um pequeno modo rompimento no final do dia anterior, né, que é bem, né, no extremo da cunha. Eu tenho uma inside, ou seja, eu tenho o modo rompimento num padrão, né, que também é o modo rompimento, né, que é a cunha. Então, ele cita, né, que raramente alguém seria rápido o suficiente para vender já a perda mínima da inside, né, que seria o modo rompimento, mas a outra venda aqui seria uma venda mais razoável. Setup da primeira barra, né, pessoal? Aqui, buscando, né, a projeção, por exemplo, da barra 1. Tá? Quando há uma tendência desde a abertura, opa, aqui, ó. Quando há uma tendência desde a abertura, vender a primeira correção é um trade de alta probabilidade. Isso aqui é importante. Quando há uma tendência desde a abertura, ou seja, o mercado abriu e ele já está no modo sempre vendido. Vender a primeira correção é um trade de alta probabilidade. Mesmo que seja difícil de fazer, uma vez que você está vendendo próximo da mínima de um grande movimento de baixa, né, como é nesse caso, a barra 15, aqui, ó, a barra 15 foi a barra de sinal de venda da primeira correção. E foi também uma correção que reverteu para baixo logo abaixo da média móvel. Né? Os vendedores estavam tão ansiosos para entrar, os vendedores estavam tão ansiosos. Deixa eu só me localizar aqui, pessoal. Aqui, os vendedores estavam tão ansiosos para entrar que estavam vendendo abaixo da média móvel, sem esperar que o mercado de fato a tocasse. Alguns traders poderiam estar receosos em vender após 5 barras com corpos de alta, mas os corpos eram pequenos e essa foi a primeira correção, depois de um forte impulso de baixa. Portanto, um setup de venda confiável de L1. Foi também um teste da média móvel, né? Perto é perto o suficiente, né, pessoal? Seria o primeiro M2S ali. E uma bandeira de baixa em forma de topo duplo com a máxima da barra 13. Tá? Aqui, ó, a máxima dessa pausa aqui, ó. Essa barra 13, né, a gente sabe que em tempo gráfico menor, né, teve correção e ali foi uma pequena máxima ali no 1 minuto. Então acaba sendo uma localização de topo duplo. Então aqui eu tenho um forte microcanal, certo? Eu tenho um grande movimento aqui desempenhando no microcanal. E aí ele falou, né, que aqui teve uma série de barras de fechamento de alta, mas vejam que a sua maioria delas, né, elas são sobrepostas. Ó. Os fechamentos das barras, né, eles estão sempre contidos nas barras anteriores. Tá? Então, se eu tenho uma série de barras sobrepostas, eu não tenho ainda uma boa expressão desses compradores. Os compradores não estão tão fortes. Muito menos, né, se eu comparar esse movimento com esse movimento aqui anterior. Tá? Então, aqui, né, também tem a questão dessa expressão. E aqui ele citou, né, que esse M2S, né, aqui perto é perto o suficiente. Tá?
O não toque, né, na média móvel de 20, né, nessa movimentação, diferente daquele outro momento, é um sinal de ansiedade, né, desses vendidos. Né, eles não estavam conseguindo esperar para vender. Então, eles acabaram vendendo até mesmo a barra de alta aqui em sua formação. Ela fecha como uma barra de reversão de baixa, né, porque ela fecha abaixo dos seus 50%. Barras de alta, né, mas corpos pequenos, e em sua maioria eram barras sobrepostas. Tá? E aí a barra 13, né, que foi a pausa anterior ali. Né, você consegue visualizar em tempo gráfico menor. O dia se tornou impulso e canal de baixa, com o canal de baixa começando na barra 15. Ó, impulso, certo? Onde que inicia, pessoal, a fase de canal? Quando tem a primeira correção. Então, aqui a gente teve manga 1. Então, aqui iniciou a fase de canal. Quando ele volta a descer, né, a máxima que ficou é a máxima da barra 15. Com o canal de baixo começando na barra 15. E também na barra 17. Aqui teve um segundo impulso, ó, e aqui ficou, né, uma outra máxima do canal, da barra 17. Terminando, né, aqui na barra 19. O mercado fez um rally até o fechamento e não fechou, né, na mínima. Tá? Então, o mercado fez um rally de alta, né, aqui, mas ele não fechou, né, exatamente na sua mínima. Discussão mais profunda. Né? Houve um comportamento de impulso e canal na figura 23.8, como é no caso da maioria dos dias. Então, houve um comportamento de impulso, né, e o mercado entrou numa fase de canal. Qual que foi a fase de canal aqui, pessoal? Canal estreito, né, pessoal? A gente vê que não tem grandes deslocamentos aqui a favor dos compradores. A barra 12, nossa barra 1 do dia aqui, e a barra após ela formaram um impulso. Assim como a barra 13 e a barra 14 e a barra antes da barra 14. A barra 12 após. Peraí, pessoal. A barra 12 e a barra após ela formaram um impulso. Tá? Então a barra 12 mais a barra seguinte. Né? Formou um impulso, né? Porque são pelo menos duas barras. Assim como a barra 13 e a barra antes da barra 14. A barra 13, essa daqui, e a barra antes da barra 14. E o movimento inteiro, ele está falando dos impulsos, né, pessoal? E o movimento inteiro, de baixa até a barra 14, também, né, foi um grande impulso. Então, da barra 12 também até a barra 14, foi um grande impulso. As duas barras após a barra 15 formaram um outro impulso. As duas barras após a barra 15 formaram, né, outro impulso. Pelo menos duas barras, né, pessoal? Que foi seguido pelo canal que começou, né, na L2. Na barra 17 terminou, né, na barra 19. Aqui são outras formas, né, pessoal, de impulso. E aqui a gente teve três, né? Seja aqui um ou aqui outro. Né? Esses outros impulsos aqui, ó. Da 15 a 16, da 17 a 18, né? E com essa pausa aqui, né, até a 19. Aqui a gente também visualiza, né? Lembra que a gente já contou impulsos, né? Quando a gente tem três impulsos, né, a gente tem uma wedge. A gente tem a possibilidade de uma wedge. Aqui tem um ponto que ele ainda vai falar aqui, né, que é sobre os fundos mais altos aqui, que é sobre estrutura, que é bem interessante também. Né? São detalhes ali que é importante a gente estar visualizando. E aí o último impulso, né, pessoal, ele termina aqui ó, na barra 19. E aqui se você duplica também ó, a própria linha, né, você também chega nessa possibilidade, né, de wedge. A barra 16 aqui foi também um rompimento e correção do rompimento abaixo da barra 14 e da barra 1. A barra 16 ela foi também um rompimento e correção, né, dessa movimentação. Aqui eu ainda prefiro pensar, né, num rompimento e correção com a 17, com essa barra aqui abaixo da 17. De maneira mais fácil, né, pessoal, da gente visualizar, quando eu vejo somente isso daqui, ó, só o pavio da barra vir abaixo, né, da mínima da barra 1, aqui da 14, né, tá fazendo um pouco mais de sentido. Mas ainda assim eu também só tenho pavio aqui abaixo, né, dessa movimentação. Quando a gente está estudando rompimentos, né, lá no livro 2,
né, que tem trecho aqui gravado no canal, ele fala sobre essa intenção, né? Aqui ele está trazendo uma outra leitura, né, de rompimento e correção, porque era um dia forte, né, e que isso daqui ia levar a alguma continuidade. E aí ele está trazendo, né, que aqui ele já está vendo, né, esse pequeno movimento de alta como rompimento e correção. E ele traz ainda, né, aqui que é da mínima da barra 14, ó, e da mínima da barra 1, que é esse ponto mais extremo aqui, tá? E aí eu vejo só pavio aqui. Normalmente eu não trato isso daqui dessa maneira, tá? Então, só trazendo para vocês, eu prefiro dentro daquela lógica, né, do lateralidades, né, de ter a intenção, né, de continuidade. Eu vejo isso daqui, ó, como rompimento e correção. Essa pequena pausa, né, como correção, tá? Mas aqui, eu particularmente eu acabo também não visualizando dessa maneira. Por quê? Porque ele traz uma outra maneira ali no próprio lateralidades, né? De você ter intenção. Tanto que no lateralidades, né? Como lógico, que aqui, como eu estou citando, aqui a gente está falando de uma tendência desde a abertura, né? Qualquer nova mínima, né, pessoal, ela já é interessante, porque ela já é nova estrutura, né? A partir do momento que o preço veio abaixo da mínima da 14, já é interessante para a lógica, né, de rompimento e correção. Mas pensando, né, numa forma de trabalho, né, mais repetitiva e que eu posso usar em qualquer cenário, eu ainda prefiro essa outra aqui, né, que é de realmente ver a intenção desses vendidos participando, por exemplo, né, com um fechamento bom abaixo, né, dessa movimentação, tá? Principalmente para aquela lógica, né, de deslocar stop, né? Essa daqui, né, ela tem uma melhor predisposição à continuidade, tá? Ela, ela também estava perto o suficiente de um rompimento abaixo da mínima de ontem para se comportar como uma correção de um rompimento real. Perto, né, é perto bastante. Aqui ele basicamente ele nem chegou, né, mas ele trouxe aqui a lógica, né, desse ponto, né. A ânsia dos vendedores para vender impediu que a primeira correção atingisse a média móvel. Eles estavam receosos de que ela pudesse não chegar lá, por isso venderam tão fortemente, que ela nunca atingiu o alvo na média móvel. Quando a correção recua logo abaixo da média móvel, vendedores estão muito agressivos e têm um senso de urgência. Isso aqui é um ponto também, né, a se gravar, né, pessoal? Se você está vendo que o preço está andando até a média móvel, às vezes ele faz uma, duas pernas, e ele não chega, você tem uma forte barra de sinal, uma outside, né, um sinal de continuidade, entenda isso dessa maneira, né? Os vendedores estão muito agressivos, eles têm um senso de urgência forte, né, e eles não vão, né, geralmente são os movimentos que vão mais amplos, né? Eles vão além, né, daquela movimentação. Assim como esse rompimento aqui, ó. Opa, Luciano, é um rompimento sem correção. O alvo desse pivô aqui já é alta probabilidade. O mercado não reagiu, né, desse fundo duplo. Esse outro fundo duplo aqui, o mercado já teve uma pequena reação, mas desse daqui ele não teve reação nenhuma. Então, os vendidos eles não estão se importando com esse pivô. Eles vão, né, a alvos bem maiores, tá? Eles estão muito ansiosos para vender mesmo a preços relativamente baixos. Então, preços mais baixos são prováveis a seguir, né? Então, se eles não estão nem esperando correções maiores, né, provavelmente é porque os alvos estão bem além, né, do que você está imaginando ali. A barra 19, aqui, ó, a barra 19 foi um impulso de alta. Aqui, ó, duas barras, né? Com essa movimentação aqui, a barra 19 com a barra seguinte. Foi um impulso de alta, a barra 19 mais a seguinte. E um canal de alta se iniciou com a mínima mais alta da barra 20. Vejam que aqui tem uma pequena mudança na estrutura. Eu achei cedo ainda também para essa possibilidade. Eu tenho um topo e um fundo mais alto. Aqui eu tenho a própria, né, linha de, de tendência, né, pessoal? Aqui geralmente a gente vai esperar isso aqui, algum teste para a gente poder comprar. Essa compra aqui ela é muito mais agressiva, né? E normalmente de menor probabilidade. Então a barra após a barra 20 também foi um impulso. Aqui, ó, acabou culminando, né, num segundo impulso. A barra após a barra 20 foi também um impulso e terminou com um canal de 3 barras até a barra 21. Na última, a última barra, né, nesse gráfico aqui que a gente consegue visualizar. Tá? Então aqui, né, aqui seria um M2S. E aí o primeiro M2S, vejam que ele demorou muitas barras a acontecer. A gente também falou sobre isso. Quando
tem realmente uma tendência forte, normalmente a primeira correção ela vai demorar a vir, ela vai vir ali lá para o começo da tarde, né, ali no nosso mercado, tá? E aí na parte da manhã você não vai ter esse retorno, por exemplo, a média móvel de 20. E aí você vê isso, né, como um sinal de ansiedade, né, desses vendedores aqui. Ontem também teve atividade de impulso e canal, como o impulso de alta até a barra 2. Vejam, agora ele vai trazer essas outras informações aqui, pessoal. Aqui eu tenho, né, um pequeno impulso de alta, certo? Duas barras, como o impulso de alta até a barra 2, né? O mercado vindo até esse ponto. E o canal que começou com a barra 3 ou barra 5. Então vejam que aqui eu tenho uma mínima, aqui eu tenho uma mínima mais alta, e aqui eu tenho uma outra mínima mais alta. A falha de nova mínima, né, ela inicia a possibilidade de um canal de alta, tá? Foi o que ele falou aqui, né, para esse momento. Mas aqui era um canal bastante estreito. Por isso que aqui, né, aqui já era uma atividade mais lateral. Aqui eu ainda não arriscaria pensar nisso enquanto eu não visse realmente o rompimento do canal para alguma correção para depois pensar no movimento de alta. Tá? São maneiras que eu internalizei o estudo. Aqui, como já era uma atividade mais lateral, né, eu já não tenho aqui o mercado trabalhando em um canal, né, bastante estreito. Depois desse impulso de alta, né, os fundos mais altos, eu vejo muito mais aqui agora, ó, já a lateralidade. Aqui sim, né, eu penso mais, né, nessa possibilidade dessa mudança de estrutura. Por quê? Porque é só lateralidade e o mercado está tentando montar algum tipo de estrutura. O movimento da barra 5 até a barra 6 foi outro impulso. Veja aqui, está citando outro impulso, da barra 5 até a barra 6. Foi outro impulso, assim como foi a barra que veio antes da barra 7. A barra antes aqui, ó, da barra 7, né, que é essa grande barra aqui. Outro impulso, né? O canal para ambos começou com a mínima da barra 8. Aqui, ó. Então, vendo de maneira mais ampla, né, impulso, uma correção de duas pernas. E aqui está o início, né, da fase, né, de canal. Tá? Não durou muita coisa, né, pessoal? Já finalizou o dia, né? O canal para ambos começou com a mínima da barra 8 e o movimento inteiro de alta da barra 5 até a barra 7 provavelmente foi um impulso em um tempo gráfico maior. Da barra 5 até a 7, né? Apesar de ter tido uma pausa aqui, ele está falando que num tempo gráfico maior aqui, né, foi um único impulso. Às vezes no 15 minutos, né, um impulso de duas barras ali. Tá? E vejam que ele trouxe os detalhes, né? Os fundos levemente mais altos aqui. O canal de alta até o fechamento de ontem ultrapassou um pouco a linha de canal. Né? Teve um leve, né, aqui, um leve overshoot aqui, né, da linha de canal, que foi desenhada a partir da paralela da linha de tendência de alta, da barra 5 à barra 9. Aqui ele pegou essa paralela aqui. Ele está falando exatamente dessa paralela, né, pessoal? Aqui. Uma vez que o mercado reverteu de volta para dentro do canal da barra 12, né, que é aqui já com o início do novo dia, a primeira barra do dia era provável que ele, no mínimo, ultrapassasse o fundo do canal. Aqui também, né, tem uns links que a gente pode estar fazendo, né, pessoal? Que ele ultrapassasse o fundo do canal. O próximo alvo de um movimento projetado para baixo usando a altura vertical do canal. E o alvo após esse seria o fundo do canal de ontem, que foi a mínima da barra 8. Então aqui, a princípio, né, pessoal, quando a gente está visualizando, né, a lógica, né, de movimentos de wedge. Aqui, vou ligar o micro aqui para vocês. Ó. Tem um fundo, né, aqui, tem uma segunda puxada, tem aqui uma terceira. Né? Quando ele renova esse ponto de inflexão, a princípio, a primeira leitura, né, é o teste do início, né, do canal. Tá? O teste do início do canal se encontra aqui. Se eu pego essa movimentação mais ampla, Luciano, o início do canal se encontra, né, já posteriormente aqui. Tá? Então, vejam que aqui é o fundo do canal de ontem, né, que foi a mínima da barra 8. Como o movimento de alta até a barra 11 teve um formato de cunha e o mercado testou abaixo do início da cunha, o
próximo alvo foi o movimento projetado para baixo. E aí aqui, né, ele poderia já estar trabalhando as projeções, né, desse pivô. Use o tamanho da cunha, né, que seria a máxima da 11. A máxima da 11 menos a mínima, né, da barra 8. Tá? Seria razoavelmente, né, você usar o movimento projetado. Acaba sendo mais fácil você usar Fibonacci do que você trabalhar, né, essa leitura. Na verdade é a mesma coisa, tá, pessoal? É só a forma de você pensar, né, que vai mudar aqui. Mas se você usa Fibonacci, você usa projeção de 100%, você está fazendo exatamente aquilo que o Brooks está falando, tá? Máxima da 11 menos a mínima, né, da barra 8. E diminua isso, né, a barra 8, o fundo da cunha. Esse alvo foi ultrapassado durante a forte queda abaixo da barra 17. Então, quando o mercado veio, né, abaixo da barra 17, né, que o segundo alvo, né, desse movimento ele foi, né, razoavelmente aqui ultrapassado. Tá? E aí, depois disso aqui, como a gente usa Fibonacci, né, a gente teria terceiro alvo. Outro ponto, né, seria trabalhar os alvos da projeção desse pivô maior, tá? Primeiro alvo dele, né, provavelmente ali foi pago também. A barra 19 foi uma reversão de alta a partir de uma segunda quebra abaixo da linha de canal de baixa, desenhada paralela à linha de tendência da barra 15 a 17, né, essa paralela aqui. Ó. Aqui ele colocou, né, que teve uma segunda quebra. Aqui ele fez um teste, né, aqui ele fez um segundo teste, né, dessa movimentação. Essas ultrapassagens, né, de linha de canal estreito, normalmente elas tendem a falhar. Tá? E aí esses testes, né, geralmente eles levam a pequenas correções. Por quê? Porque já é um canal bastante estreito. Então, quando ele tenta ultrapassar essa linha, né, normalmente o mercado ele volta para dentro dessa movimentação. Já é uma movimentação muito íngreme, tá? Então, por isso ela tende, né, a não romper. E aí ele cita aqui, né, que teve um segundo teste, desenhada paralela da 15 a 17. Então, eram prováveis duas pernas de alta, né, que seria a lógica da TBTL. A barra 18 A barra 18 tentou reverter para cima a partir de uma pequena ultrapassagem da linha de canal, mas o mercado não foi acima da máxima da reversão de duas barras, portanto não houve entrada na compra. Aqui você vê mais uma vez, né, ele citando a questão dessa ultrapassagem. Eu tenho a barra de alta, mas vejam que o preço nunca veio acima dela. Aqui o preço veio acima, né, da sua máxima. Então aqui teve, né, a sinalização da compra de uma acima da máxima de uma barra de alta. Não acionou, né, a compra. É importante perceber que, embora ontem tenha terminado com um topo em forma de cunha, ainda foi uma forte tendência de alta até o fechamento. Isso fez com que traders iniciantes procurarem por um rally adicional na abertura de hoje e negar a reversão em desenvolvimento. Esteja sempre pronto para o oposto. Esteja sempre pronto para o oposto do que possa parecer provável, porque ele irá acontecer cerca de 40% das vezes. O que seria a movimentação mais repetida aqui, pessoal? Se a gente visualiza isso daqui como um wedge, um rompimento, ter algum tipo de correção e depois, né, ter uma continuidade. O que o mercado fez? Ele já fez direto, né, um forte impulso aqui, né, sem nenhuma correção, onde a primeira H1 foi aqui. Né? E a primeira venda, né, já a ter sucesso já foi direto da L1. Então, para quem está esperando uma correção de duas pernas, né, quem sabe uma L2 na 20, ficava de fora. Então, se você também não conseguiu participar aqui durante o microcanal, né, depois aqui também, né, você ficava de fora. Se você ficou esperando o mercado fazer um M2S, ele foi acontecer aqui jamais lá para o final do dia. Né? Então, mesmo, né, sendo uma breve tendência aqui ó, ao final do dia, tá? Essa tendência aqui, né, pessoal, provavelmente ela só existe nos 5 minutos, porque a gente veio, né, de horas de lateralidade. Então, isso quer dizer que lá no 15 não era uma tendência. E aí é um fator importante também, né? Você ligar os tempos gráficos. Ô, Luciano, mas aqui no 15 eu tenho às vezes 8 barras acima da 20. Eu não tenho uma tendência no 15. Eu não tenho uma tendência prolongada para dois tempos gráficos. Quando uma tendência é longa o suficiente para se prolongar por dois tempos gráficos, a reversão dela é mais difícil. Tá? Aqui eu tenho uma tendência que existiu aqui, ó, cerca de 20 barras só nos 5 minutos. Isso só existe nos 5 minutos. Só nesse mundo aqui.
e aí ele acabou, né, revertendo essa movimentação. Lá no 15 poderia ser só uma grande lateralidade. A forte pressão mudou o mercado para o modo sempre vendido, né, pessoal? Aqui já direto, né, na abertura. Reversão após uma tendência desde a abertura. Aqui, né, a gente também estudou que muitas reversões elas derivam, né, de padrões de fundo duplo e de topo duplo, né? Às vezes a gente tem uma lateralidade inicial e a partir de um topo duplo ou um fundo duplo, né, o mercado vai apresentar uma nova direção. Aqui seria uma dessas possibilidades. Nem todos os dias que começam com dias de tendência desde a abertura resultam em fortes dias de tendência na direção da tendência inicial. O dia começou com uma forte tendência desde a abertura. Ele abriu com gap abaixo da mínima de ontem, então ele abriu com gap aqui, ó, abaixo, né, da mínima de ontem, mas recuou e quase fechou o gap. E a barra 1 se tornou um setup de venda de rompimento e correção. A barra 1 está aqui, ó, tá? Então eu tenho um rompimento. O que que o mercado fez? Ele rompeu, né? Ele corrigiu e teve continuidade, rompimento e correção. Se ele tivesse continuado acima, seria uma falha, né, de rompimento. Mas ele teve o rompimento, corrigiu, depois ele voltou, né, para esse cenário de venda. Então a gente veio aqui inicialmente para rompimento e correção. Isso daqui normalmente levaria a um dia de tendência de baixa, né, desde a abertura. Mas o mercado teve o cenário para um dia de tendência de baixa desde a abertura, mas a reversão aconteceu, né, após essa leitura aqui inicial. O mercado caiu por 5 barras e configurou a primeira venda de correção abaixo da barra 3. Então, depois desse micro canal, bom micro canal, a primeira venda, né, aqui abaixo da barra 3, ele citou, né, ele não veio abaixo aqui, né, pessoal? Aqui aparentemente, né, ele citou abaixo da barra 3, então não teve perda de mínima, né, e as vendas do Brooks nesse cenário normalmente são abaixo de perda de mínima. Depois aqui eu tenho uma pequena inside e aqui, né, uma possibilidade de venda. Veja que essa venda, né, ela não levou claramente, né, a uma nova mínima. Né? Você, ao invés disso, você teve um fundo duplo aqui ligeiramente mais alto. E um micro fundo duplo aqui também, né, pessoal? Que é também um padrão que a gente já estudou. É, lá no minuto, isso daqui o mercado fez isso. Ó. Isso, né, e isso, e aí ele reverteu. É um padrão de micro fundo duplo exato. Mas entrou em uma lateralidade estreita, em vez de imediatamente acionar a venda. Assim, ele citou que teve a venda abaixo da barra 3, mas entrou na lateralidade estreita ao invés de acionar a venda. Embora fosse possível um scalp, o mercado reverteu para cima, formando uma mínima mais alta na barra 4. Então a ideia, a princípio, né, seria que o mercado iria montar toda uma estrutura de baixa. Eu tive rompimento, correção, continuidade, e aí o mercado, né, acabou revertendo essa movimentação. E aí depois a gente tem mais informações, né? A barra 1, aqui, a barra 1 foi uma venda de rompimento e correção após o rompimento abaixo da lateralidade do fechamento de ontem, né, que teve uma certa lateralidade. O mercado rompeu abaixo, corrigiu, né, e depois ele teve a sua continuidade. A queda inicial até a barra 2 foi de cerca de 12 pontos. Então, a queda da barra 1 até a barra 12 foi de cerca de 12 pontos, que era aproximadamente a amplitude média diária recente. No nosso índice, digamos que tenha sido 900 pontos. E nosso dia, né, normal, na média ali da semana, tenha sido 1.800 pontos. Seria exatamente essa mesma dinâmica. Em vez de, uma vez que o mercado reverteu acima da máxima da abertura e rompeu para cima, um movimento projetado era provável. Eu tive um microcanal, pessoal. E aí eu tive uma volta em V. Um movimento forte, né, igualmente forte aqui, que levou de maneira isolada. Aqui eu trouxe até uma informação extra, né, que é algo que ele não cita aqui. Ele cita, né, porque a gente pode usar os alvos isolados do microcanal, e o alvo isolado do microcanal foi pago, tá? Só que se eu usar o pivô aqui, ó, ficou faltando alguns pontos, que é algo que ele traz aqui na leitura. Mas, se você usa o alvo isolado do microcanal só da volta, em V, né, aqui está o forte movimento de baixa, aqui está o forte movimento de alta sendo revertido. Muitas vezes ele paga somente esse movimento, e esse movimento aqui ele foi pago, tá? Mas se eu estender um pouquinho ele ficou faltando alguns pontos. A queda inicial até a barra 2 de 12 pontos, uma vez que o mercado reverteu acima da máxima da abertura e rompeu para cima,
um movimento projetado era provável. Às vezes o mercado irá fazer um movimento projetado para cima, igual ao tamanho da abertura até a mínima do dia. Em seguida voltar para baixo e fechar próximo à sua abertura, criando uma forma de doji no gráfico diário. É o que aconteceu aqui, né, pessoal? Ele fez um movimento de baixa, reverteu para cima, depois ele volta e fecha muito próximo aqui, ó, da região da abertura. Isso no diário, né, pessoal, fica como um grande doji. Tá? Outras vezes, o movimento projetado para cima será igual à altura da perna inteira de baixa. Como é que seria você pegar essa movimentação, né, e duplicar ela, né, aqui acima, né, que seria 100%, né, desse pivô. A barra 17, aqui, ó, máxima do dia, foi 3 ticks abaixo do alvo do movimento projetado. Essa reversão de alta acima do range da abertura criou uma grande sombra inferior no gráfico diário. Veja que ele não pagou. Se eu pegar toda essa projeção aqui, ele falou que foi 3 ticks abaixo, né? Acabou não chegando. Quando o mercado recua após um movimento projetado para cima, a partir de uma grande amplitude da abertura, ele frequentemente volta para baixo e o dia fecha em algum lugar no meio do intervalo, como fez aqui. Então, quando ele não tem, né, a sua devida continuidade, ele tende, né, a voltar aqui ao final do dia. Aqui teve, né, o preço quase pagando, né, o movimento projetado, não chegou até lá. Algumas razões, né, pessoal, para ele não ter chegado até lá. Luciano, se tornou uma tendência aqui, ó, tem mais de 20 fechamentos, beleza. Aqui eu tive um gap de média, certo? O que o gap de média faz? Normalmente ele encerra a tendência de alta e isso se torna lateralidade. E aqui passa a ser alta na lateralidade. Né? Aqui ó, se torna uma região vendedora. Aqui teve a compra de H1, levou a um teste da máxima da tendência mais alto, um topo duplo mais alto, e aqui inicia a possibilidade de MTR. Eu já tive o gap de média. Né? A compra, né, desse gap de média, ela estava dentro de um range anterior, tá? Ela estava inclusive dentro de uma movimentação bem discreta de 3 puxadas, né? Uma, duas, três. Uma wedge, mais o gap de média, dentro, né, de ranges anteriores, né, dentro de possibilidades, né, de bandeira de alta em forma de fundo duplo, tá? E aí levou ao teste da máxima da tendência. Então são pontos interessantes ali. Aqui era a alta na lateralidade, aqui caberia uma venda, para quê? Para ver se o mercado volta para fazer um teste baixo na lateralidade aqui da região do gap de média. Ele veio, né, fazer isso aqui, testar essa região, inclusive, né, veio, né, inclusive fechar ali próximo, ali como ele citou, né, da região da abertura. Tá? Esse ponto aqui a gente citou, né, ele fechou próximo aqui da abertura. Essa aqui é a representação de como que fica a barra do diário, né, pessoal? O impulso de alta da barra 4 para a barra 5 foi também uma boa base para um movimento projetado. Então, o impulso de alta da barra 4, tá aqui, ó, até a barra 5, aqui, todo esse movimento, deixa eu só trocar. Aqui. Todo esse movimento, né, da barra 4 até a barra 5, né, seria também a dinâmica, né, para você usar como alvo de movimento projetado, né, movimento medido, né, dos impulsos. Também passamos por isso, né, pessoal? Mas ele não aconteceu aqui, veja que não foi pago. Eu não uso muito essa projeção, né, para a galera lá dos estudos lá que a gente manda, vejam que eu acabo não mandando. Por quê? Porque muitas vezes fica sem pagar. Então, se fica sem pagar, acaba não sendo tão usual, tá? A não ser quando eu não tenho nenhuma outra forma de projeção, se eu não tiver nenhum outro pivô, aí sim, né, esse uso, né, acaba sendo melhor aproveitado. Mas ele não aconteceu aqui. Ao invés disso, o mercado foi um tique mais alto do que o movimento da perna um, igual à perna 2, onde a perna um foi da barra 4 à barra 5 e a perna 2 foi da mínima da barra 6 até a máxima da 17, máxima do dia. A queda até o fechamento foi também um teste da barra 6, que é o início do canal. Fundo do canal de alta que veio após o impulso de alta. Mais uma vez, né, pessoal? Início, impulso, canal. Primeira correção, iniciou a fase de canal. Fase de canal, fase de canal. Né, levou a lateralidade, o gap de média. Né, teve uma certa lateralidade aqui. Onde que está o início do canal? Aqui. Né? O mercado veio também testar essa região. Tá? Às vezes isso daqui fica para o dia seguinte. Né? Também foi feito, né, essa observação em alguns estudos anteriores. Tá? As duas barras de impulso de baixa
a partir da barra 15 foram seguidas por uma correção para uma máxima mais alta na barra 17. Então, esse impulso de baixa aqui, ó, da barra 15, né, levou ainda a uma máxima mais alta, né, que é esse ponto da barra 17, que foi o início do canal de baixa. Isso, né, pessoal, depois do gap de média, que acabou sendo, né, o início do canal de baixa. Às vezes, a correção após o impulso de baixa pode ser uma máxima mais alta. Então, às vezes, né, a correção após o impulso de baixa pode ser uma máxima mais alta. E quando for, normalmente haverá outro impulso de baixa após a correção. Aqui, a grande barra interna de baixa após a barra 17 foi um impulso de baixa. Aqui, ó. Esse segundo movimento, né, foi o outro impulso de baixa que ele está falando. Sendo que as grandes barras de tendência de baixa sendo as mais influentes. Por quê? Por conta daquela questão de acúmulo, né, pessoal? Aqui teve um pequeno microcanal, ó, fraco, mas foi um microcanal. Aqui foi uma H1. Normalmente uma compra que não se faz. Aqui foi uma H2. Aqui acabou sendo, né, a H3. A H3 acabou levando, né, a nova máxima. A H3 também estava junto com a com o gap de média, né? E ainda teve uma forte barra de sinal aqui, né, pessoal? Uma outside bar, aqui, ó, que é exatamente essa barra. Sendo as grandes barras de tendência de baixa sendo mais influentes, o movimento de baixa de 3 barras da barra 13, tá aqui, ó, o movimento de 3 barras de baixa da barra 13 também foi um impulso de baixa. Portanto, provavelmente teve alguma influência na queda eventualmente que se seguiu. Quando o mercado começar a formar muitas barras de tendência de baixa, ele está acumulando pressão de venda e ela frequentemente é capaz de finalmente se sobrepor aos compradores, como aconteceu aqui. Então começa a acontecer uma troca, né? O mercado vem onde de um mercado quase inexistente de barras de baixa, eu tenho impulso, canal estreito, até 3 barras, pausa ou retomada. Uma barra, retomada. Uma barra, retomada. Aqui eu tenho uma barra, uma pausa. Opa, aqui eu tenho um doji, outra barra, outra barra. Aqui eu tive 4 barras de fechamento de baixo. Foi a primeira mudança, né, depois dessa leitura. Lembra que a gente falou de rompimento, né, de LTA? Né, geralmente ele rompe e aí ele corrige. Dificilmente ele rompe e já vem fazer isso aqui direto. Geralmente ele rompe e aí ele faz algum tipo de correção. Aqui foi muito mais ampla, né? Porque era a tendência aqui, ó, o M2S, aqui depois o gap de média, né? Vejam que o primeiro M2S foi aqui, não levou a retomada da máxima da tendência. O gap de média levou, mas aí ele já é o último suspiro aqui, né, desses compradores e aí levou a leitura, né, comum, né, desse cenário. Inclusive, né, possibilitando ali a MTR e o teste, né, aqui do início do canal, tá? Fez a MTR? Não, só coloquei ela aqui como possibilidade, tá? Encerramos aqui, pessoal, nosso estudo de hoje, tá? Revisem, né? Façam backtest, né, desses estudos finais aí. Agora vocês têm muito gabarito agora, né, para estar realizando esses backtests. O backtest vai ficando cada vez com mais qualidade. E vão, né, buscando a aplicação disso, né, no nosso dia a dia, beleza? Valeu, né, um bom final de semana para vocês, um forte abraço aí, fiquem com Deus e até mais. Valeu!